Gente, eu tô tão feliz de estar falando com vocês sobre visão espiritual, que eu não expliquei para vocês o contexto que essas visões, né, chegaram até mim. É, em outubro de 2011, nos meses que antecederam, eu fui acometida assim de um problema emocional muito grande. É algo assim, que me tirou a paz, que me tirou o chão, que não vem ao caso agora, eu não quero relatar, mas foi algo assim terrível na minha vida emocional e sentimental. Então eu fui acometida de um espírito de depressão. Então eu reconheci que eu estava com esse espírito de depressão em outubro de 2011. Mas eu já estava com esses sintomas de insônia, não conseguia dormir, desde maio, assim, que vieram se intensificar. Eu já tinha antes alguma coisa assim, que eu estava achando que alguma coisa estava muito errada comigo. Então eu identifiquei assim a partir de maio de 2011. E foi se intensificando, intensificando. E em outubro eu pedi socorro para uma pessoa, né? Para um irmão que orou por mim. E nesse contexto de insônia, eu precisei procurar uma psiquiatra aqui na cidade que eu moro, que é em Brasília. Eu fui a essa psiquiatra, contei o que estava acontecendo comigo e ela identificou que era uma depressão. E como eles passam os medicamentos, tem aquele protocolo todo, né? Que eles passam para depressão, então me passou uns remédios para depressão. E eu estava tomando 3 tipos de medicamento, né? Um para me ajudar a ter ânimo, outro para me poder ajudar a dormir, e outros como se fossem vitaminas, né? Para o meu corpo reagir. Porque eu queria ficar deitada, eu queria ficar no meu mundo ali. Não tive vontade assim de tirar a minha vida, graças a Deus. Suicídio, não pensei nisso. Mas se perdurasse aquela situação, pode ser que eu tivesse, né? Vamos dizer assim. Porque foi algo que mexeu muito com a minha parte emocional, com o meu caráter, com tudo. Então eu fiquei assim muito mal mesmo. Eu comecei a tomar essas medicações ali por volta de final de julho eu comecei com essas medicações. Eu fui afastada do meu trabalho durante uns 3 meses, porque eu não estava conseguindo fluir, né? E aí, como eu trabalho em empresa pública, graças a Deus eu tive essa prerrogativa de poder me afastar, não tendo os meus ganhos comprometidos. Me afastei, comecei com os medicamentos e tentando reagir àquela situação, mas estava difícil, porque os medicamentos que eu estava tomando não estavam fazendo efeito. Creia você. E no primeiro mês eu comecei com 3 miligramas de um medicamento fortíssimo para poder dormir, que é o que muita gente conhece, que é o Lexotan. Aí não deu efeito. No segundo mês eu voltei lá, falei que eu estava muito mal ainda, que eu não estava conseguindo dormir. Eu dormia assim cerca de 1 hora por noite. Eu deitava 9 horas, eu dormia ali por volta de 11 horas, meia-noite eu acordava e via o dia amanhecer. Pegava a televisão, meus olhos ficavam ali fitados ali a noite toda e eu não conseguia dormir. E então no segundo mês, quando eu comecei com essa medicação de 6 miligramas, de 3 já foi para 6, de 6 miligramas, e não surtindo efeito, depois de 2 semanas eu retornei lá. Então já fiquei 2 meses e 2 semanas. Retornei lá. Ela falou assim, mas não é possível, você não está conseguindo dormir com 6 miligramas. Então eu vou te passar para 10. Então me deu 10 miligramas de Lexotan. Eu falei, isso aqui vai derrubar um elefante. Mas não conseguiu derrubar a elefoa. Não conseguiu. Então com 10 miligramas de Lexotan,
Eu dormia de 9 horas da noite até as 11, 11h30. 2 horas por noite. E o restante da noite toda em claro. E claro, quando você não dorme, você acorda no outro dia, né? Muito cansada. Muito cansada. Porque uma noite de sono perdida te tira toda a sua energia. Então a minha energia estava sendo sugada. E aí foi quando eu liguei para um irmão e falei com ele que eu estava passando por esses problemas e que eu não estava conseguindo dormir, que eu estava tomando medicamento e que mesmo com o medicamento eu não estava conseguindo dormir. Então esse irmão veio até a minha casa e nós oramos juntos. Então aconteceu naquele dia, 18 de outubro de 2021 de 2011, 18 de outubro de 2011, uma libertação, aonde o espírito opressor que causava a depressão, ele saiu de mim. Eu estava sendo hospedeira de um espírito de depressão. E esse espírito saiu. E quando esse espírito saiu, eu falei assim pro irmão, falei assim, olha irmão, eu não vou mais tomar esses medicamentos não, porque eu tenho certeza que o que estava causando a minha depressão era esta opressão que eu estava sentindo. E ele muito sabiamente falou comigo, olha Adel, essa é uma decisão pessoal sua. Se você acha que não precisa, então você retorne ao seu médico e converse com ele. Mas a decisão é sua, de parar com os medicamentos ou não. Eu não vou interferir nessa decisão. O que eu pude fazer é clamar ao Senhor e Ele já te deu a libertação, né? Então agora, para você continuar liberta, você precisa estar mais perto do Senhor. Você precisa congregar, você precisa ir para a igreja, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. E me deu todas aquelas instruções, né, que um verdadeiro cristão dá para o outro. Que é isso que eu quero te fazer entender nesse meu testemunho que eu estou compartilhando contigo hoje. Então, naquele dia, eu até me emociono quando eu falo, sempre que eu conto esse meu testemunho, eu me emociono. E essa não vai ser a última vez, tá? Porque não vai ser a última vez que eu vou me emocionar, contando para você algo da parte de Deus. Então, naquele dia, eu decidi no meu coração não tomar mais os medicamentos. Coloquei tudo dentro de uma sacolinha de plástico, amarrei e coloquei em cima do meu guarda-roupa. Para poder, vamos dizer assim, ter a prova do crime ali, né? Vamos dizer assim. Mas depois eu me desfiz. Depois de 1 ano eu joguei fora. Então eu parei de tomar aqueles medicamentos. Quando foi no dia 18 de outubro, né? Que é o dia que eu fui liberta, à noite, eu orei ao Senhor e eu pedi assim, Senhor, que nunca mais eu tenha esses efeitos na minha vida. Porque assim, o efeito de uma opressão na nossa vida é muito ruim. É horrível. Você acaba tendo o seu corpo assim, como hospedeiro de um espírito imundo. E você fica... eles te sugam toda a sua energia. E isso é ruim. Por isso nós vemos tantas pessoas cansadas, sem um pingo de energia. É porque outros seres estão consumindo aquela energia do corpo delas. E nós precisamos paralisar isso aí. E nesse dia eu consegui paralisar. Nesse dia eu consegui paralisar. Em nome de Jesus. E eu fui dormir, eram umas 9h30, 10 horas da noite. E eu pedi para Deus que eu tivesse uma noite maravilhosa de sono, né? Que Deus, assim, falasse comigo. E eu agradeci muito a Deus. Porque eu tinha certeza que eu ia dormir aquela noite inteira. E eu pedi para Deus que eu queria acordar às 3 da manhã. Para poder orar, né? E continuar agradecendo a Deus.
Irmãos, amados, né? Amados telespectadores, a vocês que estão me ouvindo, em, eu- nós estamos hoje em 2021, né? 10 anos depois que Deus me deu esta visão. Então, estou muito bem hoje, graças a Deus, muito bem mesmo. Deus tem me sustentado. Mas deixa eu continuar contando para vocês. Então, nesta madrugada que eu pedi para Deus de que Ele me acordasse às 3 da manhã para poder novamente agradecer a Ele, né? Por essa libertação. E assim foi feito. Eu não coloquei despertador, não coloquei celular para despertar, não coloquei. 3 horas em ponto. Eu abri meus olhos e eu fui tomar uma água na cozinha e eu olhei pro relógio. 3 horas em ponto. E eu falei assim, eita Deus, muito obrigada. E ali eu orei a Deus, dobrei os meus joelhos na beirada da minha cama e agradeci a Deus pela libertação que eu tive. E assim, eu senti assim que Deus estava tão presente comigo, que eu me sentia tão limpa, tão limpa, tão limpa, como uma água cristalina. E eu agradeci a Deus. Aí 3h30 eu voltei para minha cama e fui dormir. Ledo engano. Olha só, eu tive 5 visões que eu vou relatar para vocês agora. Então, aí quando eu fechei meus olhos, né, que eu pensei, vou dormir, fechei meus olhos e, gente, eu não dormi, eu embarquei numa visão. A primeira visão que eu tive aqui foi a visão da cruz. Foi essa que já tem uns vídeos atrás aí, uns 2 vídeos atrás, até que eu estou com essa mesma roupa, que eu conto para vocês dessa visão da cruz, né? Que é a visão de uma travessia, que eu estou no mundo físico aqui e que eu preciso atravessar para o mundo espiritual. Eu só consigo atravessar através da cruz de Jesus, através do sacrifício de Jesus, é que eu consigo atravessar, e eu já relatei em 2 vídeos anteriores para vocês. E então, eu acordei e falei, meu Deus, que visão maravilhosa. Deus falou comigo tremendamente que eu tenho que ficar na presença de Deus, que eu tenho que ficar continuando cada dia na presença de Deus, para que eu possa atravessar esse abismo e chegar até a vida eterna. Que tremendo que Deus me deu, que tremenda visão que Deus me deu. E eu agradeci assim profundamente. Eu disse, Senhor, obrigado, 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 porque o Senhor falou comigo, obrigado, obrigado. E aí eu falei assim, ai Senhor, obrigada, agora eu vou dormir em paz. Aí coloquei a cabeça no travesseiro, fechei o olho, foi o ponto de fechar o olho, veio a segunda visão que Deus me deu. Deixa eu ler para vocês aqui. A visão dos cobertores, que eu vou relatar para vocês nos próximos vídeos. Deus me deu a visão do óleo e do vaso. Essa é tremenda e eu quero que você esteja aí assistindo comigo. Essa aqui é tremenda, tremenda. Todas são tremendas. Deus me deu a visão do ímã de geladeira, que eu quero compartilhar com vocês. E Deus me deu a visão do rato no meu quintal. Eu quero compartilhar com vocês essas 5 visões que Deus me deu nos vídeos posteriores, uma atrás da outra. Quando eu tive a primeira visão, que foi a visão da travessia da cruz, e que eu terminei a visão, agradeci a Deus que eu fechei meus olhos, que eu continuei num outro mundo, tendo a outra visão do cobertor, que foi tremenda. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso anotar, são 2 visões, eu preciso anotar. Eu levantei de madrugada, peguei esse caderno aqui e comecei a anotar. Anotei a primeira visão e anotei a segunda visão. E falei assim, agora eu vou dormir, né? Vou dormir. Quando eu deitei na cama, que eu fechei os meus olhos,
foi a terceira visão, que foi a visão do ímã de geladeira. Foi a terceira? Não. A terceira foi a visão do óleo. Deus já me deu a visão do óleo. Em seguida já veio a visão a quarta visão foi a visão do ímã de geladeira. E na mesma proporção, quando eu fechei os olhos, já veio a visão do rato. Então, em cada visão dessa aqui, presta bem atenção. Em cada visão que Deus me dava, quando eu fechava os meus olhos, que aparentemente era um sonho, mas não era um sonho, porque eu não conseguia dormir, né? Eu não conseguia dormir, não era um sonho, eram visões mesmo. Deus queria me mostrar passo a passo como é que Ele tinha me libertado e o que eu tinha que fazer para poder permanecer no caminho dele. Então, a cada vez que eu deitava, fechava os meus olhos, que eu encostava a cabeça no meu travesseiro, outra visão. Eu me sentava na cama e anotava. Assim foi até a quinta visão que Deus me deu. A visão do rato no meu quintal foi a quinta visão que Deus me deu. Eu quero compartilhar com vocês todas essas visões. E foi assim que Deus me tornou a mulher que eu sou hoje. Hoje eu faço parte de uma igreja da IDEPS, aqui do setor Pessul. Sou diaconisa na IDEPS, trabalho na igreja. Sou ministra de crianças também, né? Sou palestrante também. E Deus me deu assim essa oportunidade de hoje estar aqui compartilhando com você, já no ano de 2021, essas visões. Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com você sobre estas visões. Alguém precisa ouvir estas visões. Eu não sei se é você que está vendo esse vídeo nesse exato momento, mas alguém precisa entender o mundo espiritual, como ele funciona. E eu não sei se eu estou falando com você, se é você que precisa entender. Mas de certa forma, Deus vai falar com você alguma coisa dessas visões. Vai te fazer entender, vai te fazer compreender, vai te fazer reconhecer o mundo espiritual e o que você deve fazer para você ter a vida eterna. Eu me despeço desse vídeo dizendo que vamos continuar, né, com as visões seguintes. A segunda visão que eu vou compartilhar com vocês será a visão dos cobertores, tá? Fiquem atentos, dê um likezinho no vídeo, comenta se o vídeo falou com você. Eu preciso saber disso, eu preciso saber com quem Deus quer falar, tá? Comenta se Deus falou com você. Eu preciso ouvir, eu preciso saber. E eu vou orar por ti. Se você precisar de uma oração especial, se você estiver passando por algum problema e quiser compartilhar conosco, deixe nos comentários desse vídeo o seu nome e uma frase sobre o seu problema. Só isso que precisa. Se não quiser compartilhar o problema, se achar que é exposição demais, só diga assim: irmã Euclides, ore pela minha vida, ou sentimental, ou financeira, tá? Ou trabalhista. Fala conosco, que nós vamos orar por ti e Deus vai te abençoar, assim como Deus tem me abençoado. Fica na paz do Senhor Jesus.